Selecionar a bomba adequada para a instalação de recalque ao lado. Então nós temos aqui o reservatório de captação, válvula de pé com crivo, tubulação de sucção, curva de 90 graus, tubulação de recalque, válvula de retenção pesada, válvula gaveta. Observe que a válvula de retenção pesada deve ser instalada antes da válvula gaveta, curva de 90 graus e saída de tubulação. Fora estes dados, nós vamos ainda conhecer a vazão de projeto, 20 metros cúbicos por hora, água bombeada 20 graus Celsius, pressão barométrica 92,8 kPa, comprimento da tubulação de sucção 5 metros, comprimento da tubulação de recalque 40 metros, altura geométrica de sucção 3 metros, altura geométrica de recalque 15 metros, as tubulações utilizadas serão de PVC soldável. Uma das possibilidades de dimensionar a tubulação é adotar a velocidade econômica igual a 2 metros por segundo. Calcular as perdas de cargas de duas maneiras, pela fórmula universal e pela fórmula de Hans-Williams. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Dados complementares a seguir. Vocês encontrarão um link na parte superior direita que lhe conduzirá ao desafio, a um vídeo anterior. Se você respondeu as perguntas relacionadas ao vídeo 2, certamente sabe como começar a resolver, sabe? Sei sim, pois vou admitir que a bomba será acionada por um motor elétrico e, como a água é limpa, vou selecionar uma bomba centrífuga radial de rotor fechado. Como tenho a vazão de projeto, vou calcular a carga manométrica de projeto pela equação a seguir. Carga manométrica é igual a cota final menos a cota inicial, mais pressão final menos pressão inicial sobre gama, mais a velocidade final ao quadrado sobre 2G, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga total, ou seja, a variação da carga potencial de posição, mais a variação da carga de pressão, mais a variação da carga cinética entre a seção final e a seção inicial, mais a perda de carga total que eu tenho da instalação. Adotando o PHR no nível de captação e trabalhando na escala efetiva, temos que a nossa cota inicial seria zero. A pressão que age tanto na seção inicial como na seção final é a pressão atmosférica. A velocidade inicial seria zero, porque é nível de captação, e a condição para se ter regime permanente é nível constante. Porém, na seção final eu vou ter velocidade, porque eu tenho aqui uma saída de tubulação, mais a perda de carga total. Então nós teríamos a nossa cota final 18 metros, nossa cota inicial zero, escala efetiva tanto da seção inicial e final, pressão atmosférica igual a zero, e a velocidade inicial zero. Então, mais a perda de sucção, que é a perda de carga antes da bomba, mais a perda de carga depois da bomba, que seria a perda de carga no recalque. Aí nós teríamos que a carga manométrica seria os 18, que seria a variação da carga potencial entre a seção, carga potencial de posição entre a seção final e inicial, mais Q ao quadrado sobre 2G, área de recalque ao quadrado, isso aqui porque nós deixamos a carga cinética na seção final em função da vazão, mais a perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recalque. Então nós vamos calcular essa perda de carga pela fórmula universal. Então nós teríamos coeficiente de perda de carga distribuída vezes comprimento da tubulação, mais somatória dos L's equivalentes sobre o diâmetro hidráulico, lembrando como eu trabalho com conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico será o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado, 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado, sendo que essa área vai coincidir com a área da seção transversal do tubo, já que o conduto é forçado. Pela fórmula de Hans-Williams, nós teríamos que a perda de carga seria 10,643 vezes o comprimento da tubulação, somatório dos L's equivalentes, diâmetro interno elevado a 4,87, vezes a vazão dividido pelo coeficiente de Hans-Williams, tudo isso elevado a 1,85. Vou iniciar dimensionando a tubulação de recalque através da velocidade econômica.
Eu vou lembrar, na verdade, o alemão que vá. Ou seja, vazão é igual a velocidade média vezes a área. Eu teria sempre que ter esse dimensionamento com a vazão desejada. Porém, nos foi fornecida a vazão de projeto. Então eu vou ter que dar um jeito de achar a vazão desejada. Vou admitir que eu trabalhei com fator de segurança mínimo, ou seja, 1.1. Dessa forma, eu sei que a vazão de projeto é a vazão desejada vezes o fator de segurança, que daria 20 metros cúbicos por hora, igual a vazão desejada, também em metros cúbicos por hora, vezes 1.1. Daí eu vou tirar que a minha vazão desejada para essa instalação, que nós vamos pensar em dimensionar, será aproximadamente 18,2 metros cúbicos por hora. Ora, eu tenho a vazão desejada, eu tenho a velocidade econômica recomendada, vou considerar um conduto de seção circular e forçado, então eu teria que isso seria vezes π, diâmetro de referência ao quadrado, sobre 4. E claro, esse diâmetro, como estou trabalhando com uma equação homogênea, vai sair em metro quadrado. Então, nós teríamos que esse diâmetro de referência seria a raiz quadrada de 18,2 vezes 4, dividido por 3.600, vezes 2, vezes π. O que nos dá o diâmetro de referência no recalque, ou seja, na tubulação após a bomba, aproximadamente igual a 56,7 milímetros. Por outro lado, o enunciado nos afirmou que nós vamos trabalhar com tubo de PVC soldável. Daí, pegando, por exemplo, a tabela da Tigre, nós teríamos para o recalque uma tubulação de 2 polegadas, que tem um diâmetro externo de 60 e uma espessura de 3,3. Ora, com isso eu acho o diâmetro interno, já que o meu diâmetro interno será o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Então eu teria que o meu diâmetro interno seria 53,4 milímetros, bem próximo do que nós tínhamos como referência, e calculamos a área em centímetro quadrado. Mas por que o diâmetro em milímetro e a área em centímetro quadrado? Porque nós vamos usar a planilha Excel para a determinação do coeficiente de perda de carga distribuída. E lá nessa planilha são essas unidades que eu vou entrar. Eu entro com o diâmetro em milímetros e entro com a área em centímetro quadrado. Por outro lado, agora, nós sabemos que para tentar evitar o fenômeno de cavitação, nós adotamos para a sucção um diâmetro imediatamente superior. No nosso caso, teríamos esse diâmetro de 2,5 polegadas, que tem um diâmetro externo de 75 e uma espessura mínima de 4,2. Tiramos também, dessa forma, o diâmetro interno, diâmetro externo menos 2 vezes a espessura, que vai nos dar 66,6 milímetros, e calculamos a área, que nos dará 34,84 centímetros quadrados. Com isso, nós já temos dimensionado tanto a tubulação antes da bomba como a tubulação depois da bomba. Antes da bomba, a sucção, depois da bomba, o recalque. Então, conhecidos os diâmetros, nós vamos partir para o cálculo das perdas. Vamos iniciar com a fórmula universal. Então, nós temos a sucção, o F de sucção, L mais somatório dos L's equivalentes na sucção, diâmetro hidráulico na sucção, vazão ao quadrado, 2G, área de sucção ao quadrado. O L de sucção foi dado 5 metros. O diâmetro de sucção nós acabamos de achar, 66,6 milímetros, e a área 34,84 centímetros quadrados. Na sucção, nós estamos vendo que nós temos uma válvula de pé com crivo 1, e temos uma curva de 90 graus 2. E paramos por aí. Porque mesmo que eu pense numa redução excêntrica, como eu ainda não escolhi a bomba, eu não sei qual o valor dela. Porque eu não sei qual é o diâmetro da entrada da bomba. Então, por esse motivo, nós vamos só considerar a válvula de pé e a curva. Nessa situação, quando eu olho a tabela da Tigre que foi nos dada, eu tenho para a válvula de pé, com a tubulação de 2,5 polegadas, 25 metros, e para a curva, 1,4 metros. Então, com isso, a somatória dos L's equivalentes de sucção seria 26,4 metros, e a nossa vazão, que é conhecida, que aí, no caso, a vazão de projeto, porque eu vou calcular o meu HB de projeto. Se eu vou calcular o HB de projeto, eu vou calcular a perda de carga com a vazão de projeto. Dessa forma,
eu teria para a sucção o L5, somatório dos L's equivalentes 26,4, diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno em metros, 0,0666. A vazão em metro cúbico por segundo, por isso que eu peguei o 20 e dividi por 3.600 ao quadrado, duas vezes a aceleração da gravidade, que eu vou considerar 9,8, vezes a área em metro quadrado, por isso que eu multipliquei por 10 a menos 4 ao quadrado. Dessa forma, eu tiro que a perda de carga vai ser o F de sucção vezes 61,16430,491. Pô, por que tanta casa depois da vírgula? Porque eu vou deixar para aproximar só na última conta. Dessa maneira, eu vou partir para a determinação do F. E para isso, eu vou seguir alguns passos. Eu tenho a vazão de projeto, 20 metros cúbicos por hora. Eu tenho a temperatura da água, 20 graus Celsius, eu tenho o G, e sei que as tubulações são de PVC soldável. Então, com isso, eu tenho o K, que foi obtido do livro do professor Gomide. O meu K seria 0,06 milímetros. Determinação do F. Eu vou na web, www.escoladavida.edu.br, clico em hidráulica 1, clico em consultas. Dessa maneira, eu vou ter uma série de opções, eu vou clicar em determinação do F, por Haaland, Swamjane, Churchill e planilha. Abre-se uma planilha Excel e que deve ser preenchida como mostro a seguir. Olha, a primeira mudança que eu vou ter que colocar é a temperatura, porque a planilha abre com a temperatura de 18 graus Celsius. Então aqui eu vou colocar 20 graus Celsius. Com isso, eu vou ter automaticamente a viscosidade dinâmica, a massa específica e vou ter a viscosidade cinemática. Pode ver que existe diferença, porque eu estava a 18 e agora estou a 20, porque eu estou considerando a água a 20 graus Celsius. A partir daí, eu coloco material de PVC, não precisaria colocar esse 4,2, mas eu coloquei. Entro com o diâmetro interno em milímetro, entro com a área em centímetro quadrado, entro com o meu K em metro, por isso eu peguei e dividi o valor que foi tabelado, 0,06, e dividi por 1.000, e automaticamente a planilha me calcula a rugosidade relativa equivalente, o meu DH sobre K. Dessa maneira, eu teria os azuis, né, são os valores que eu tenho que preencher, os verdes são aquilo que a planilha calcula, e os laranjas eu não teria necessidade de preencher, mas no caso eu preenchi só para a gente saber como nós estávamos trabalhando. Dessa forma, eu coloco a vazão em metro cúbico por hora, como eu estou trabalhando com a vazão de projeto, 20 metros cúbicos por hora. Clico na aba inferior na comparação dos Fs e vou ter quem? A vazão, a velocidade média de escoamento, o número de redes, que comprova que o escoamento é turbulento, e os Fs para as diversas fórmulas. Nós vamos trabalhar geralmente com Churchill, que é o que me dá a fórmula mais atual, não tem restrição nenhuma, e me dá o valor de F geralmente maior. Dessa maneira, eu calculo a minha perda de carga na sucção igual a 1,34 metros. Agora é repetir todo esse procedimento para a tubulação de recalque. Então vamos lá. Tubulação de recalque, eu tenho a fórmula, é precisamente a mesma, a fórmula universal, ou a fórmula de Nasty-Weisbach. Eu sei que o meu comprimento de recalque é 40 metros. O meu diâmetro de recalque, que nós dimensionamos com a velocidade econômica, 53,4 milímetros, a área 22,4 centímetros quadrados. Eu sei que no recalque eu vou ter uma válvula de retenção pesada. Observe que ela sempre tem que ser instalada entre a bomba e a válvula gaveta. Tem a válvula gaveta, tenho a minha curva e tenho a saída de tubulação. Dessa maneira, eu vou consultar a mesma tabela da TIG. Eu vou ter lá para 2 polegadas, a válvula de retenção pesada tem 10,8 metros, o meu comprimento equivalente, o registro gaveta aberto 0,8 metros, a curva 1,3 metros e a saída de tubulação 3,3 metros. Dessa maneira, eu tenho uma somatória dos L's equivalente no recalque igual a 16,2 metros. A vazão também é a mesma, no caso, vazão de projeto, 20 metros cúbicos por hora, que eu divido por 3.600 para trabalhar em metro cúbico por segundo. Feito isso, eu vou ter a minha perda de carga no recalque somente em função do F. Então, eu teria a perda de carga no recalque como sendo F de recalque vezes 330,2919,129. Novamente, não vou deixar para aproximar na última conta.
Vamos determinar o F da mesma maneira, então nós temos a vazão, 20 metros cúbicos por hora, temperatura da água 20 graus Celsius, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e o PVC soldável. E novamente, como é PVC soldável, eu tenho lá o 0,06 milímetros, que é o K. Vamos no mesmo local, www.escoladavida.eng.br, clico em hidráulica, e depois eu clico em consultas. Determinação de F, e aí eu vou cair na planilha Excel e vamos preencher novamente, 20 graus. Temos lá que mudar somente o diâmetro interno e a área, e automaticamente ela me calcula a nova rugosidade relativa equivalente, e automaticamente eu coloco a minha vazão, 20 metros cúbicos por hora, novamente a minha vazão de projeto, e eu clico na aba inferior, comparação de Fs, e eu tenho todos os Fs, vou trabalhar com Churchill, 0,0223. Volto para a minha expressão, coloco o F e vou calcular uma perda de carga no recalque aproximadamente igual a 7,37 metros. Dessa maneira, eu posso calcular a perda de carga total, que seria a soma da perda de carga na sucção mais a perda de recalque. Então, eu teria 1,34, que é o da sucção, e no recalque 7,37. Cuidado que aqui eu coloquei os números invertidos. Tá? Esse 1,34 é o da sucção e esse 7,37 é o do recalque. Então, minha perda de carga total, 8,71 metros. Volto para a minha equação e agora eu não tenho mais incógnita nenhuma. Eu tenho a minha carga estática, que seria a parcela da equação que não depende da vazão. Aqui a nossa carga cinética na seção final e a perda de carga total. Dessa maneira, eu calculo um HB de projeto igual a 27,1 metros. Feito isso, agora nós vamos partir para o cálculo da perda de carga pela fórmula de Gus-Williams. Isso porque foi um pedido do problema. Eu vou calcular por Gus-Williams, eu vou pegar do manual da KSB, no caso do PVC, como eu estou para tubulação de recalque e sucção entre 50 e 100 milímetros, um coeficiente de Gus-Williams igual a 135. Isso vale tanto para a tubulação nova como usada. Então, esse é o valor que eu vou utilizar. Então, eu teria a fórmula de Gus-Williams, colocando os valores da sucção, eu tenho todos os valores, né? Eu tenho aqui o comprimento, a somatória dos L's equivalente, diâmetro interno, e tenho o C que a gente calculou e a vazão de projeto. Dessa maneira, eu calculo a perda de carga, que vai nos dar 1,382 metros. Para o recalque, eu tenho comprimento, 40 metros, eu tenho a somatória dos L's equivalentes, 16,2, o diâmetro interno, e a vazão de projeto, que é a mesma. Eu vou obter 7,25 metros. A perda de carga total, 8,7 metros. Ora, eu estou vendo que as perdas de carga, calculadas pelas duas formas, praticamente é a mesma. A Universal deu 8,71 e Gus-Williams deu 8,7. Então, por esse motivo, nós vamos trabalhar, poderíamos trabalhar com qualquer uma delas, mas eu vou optar em trabalhar com a fórmula universal. E eu vou partir para a escolha de bomba. Então, eu selecionei um fabricante, vou pegar o seu diagrama de tijolos, ou como é chamada a carta hidráulica, vou marcar a minha vazão, que seria a vazão de projeto 20, vou marcar o meu HB de projeto, que seria 27,1, onde ela cruzar, eu vou ter a bomba escolhida, que nesse caso seria uma bomba de 3.500 RPM, 60 Hz, e cujo nome seria TH32-125.1. Selecionada essa bomba pelo diagrama de tijolos, eu vou no catálogo e vou buscar as curvas dessa bomba. Então, no catálogo do fabricante, eu tenho todas as curvas. Eu tenho aqui a carga manométrica, eu tenho aqui a vazão, eu tenho aqui o rendimento, 35, 40, 45, 50, e aqui eu tenho os diversos diâmetros de rotores que ela é fabricada, vai de 110 a 144 milímetros, o que está escrito aqui, diâmetros de rotores de 110 a 144 milímetros. Vou marcar a minha vazão, 20 metros cúbicos por hora, minha vazão de projeto, vou marcar o meu HB de projeto, que a gente calculou, 27,1, e aonde ela cruza, eu tenho o meu ponto de trabalho, que eu estou verificando que seria a minha bombinha, com diâmetro de rotor de 133 milímetros. Dessa maneira, eu consigo determinar, aparentemente, o meu ponto de trabalho. Começa lá, vazão 20 metros cúbicos por hora, a minha carga manométrica 27,2
2 metros, é o que eu acho aqui, e o meu rendimento é aproximadamente 52%. Ora, continuando, eu tenho também o gráfico do NPSH em função da vazão. Eu marco a minha vazão 20 e vou achar um NPSH de 3,5. Eu sei que é aqui e eu vou achar que essa bomba é uma bomba que tem um motor de 4 cavalos. Pode verificar, se eu estou com 20, eu estou nessa região aqui dos 4 cavalos, 18 e 21, está aqui. Então, o meu motor é de 4 cavalos. Então, eu completo com o NPSH requerido, lido no gráfico, depois eu vou ajustar, 3,5 metros, e a potência do motor 4 CV. Por que você vai ajustar? Porque o fabricante diz que eu devo, no caso da TEB, acrescentar no mínimo 1 metro em cima do que eu li no gráfico. Então, na verdade, esse NPSH requerido que eu vou trabalhar seria 3,5 mais 1 ou 4,5 metros. Então, eu tenho a bomba selecionada, TH32125.1 de 3.500 RPM, 60 Hz, diâmetro de rotor 133 milímetros e motor de 4 CV. Essa bomba, ela tem uma entrada de 2 polegadas e tem uma saída de 1,4 de polegada. Então aqui, veja, deu tudo certinho, ó, porque eu venho com uma tubulação de 2,5, então eu vou ter uma redução excêntrica de 2,5 para 2, e aqui eu vou ter uma ampliação de 1,4 de 1,25 para 2, que se recomenda no caso 2 bitolas acima. Está tudo satisfeito. Agora, será que existem outras soluções? Essa é a nossa situação. Bom, é só lembrar, né, que perguntas nos levam adiante. Então eu vou praticar isso para continuar e apresentar novas soluções para esse tipo de problema. Até breve.